Pois bem, se você assistiu o primeiro vídeo, As Sete Faces de Lúcifer, nós falamos exatamente sobre a cosmogonia, de onde surgiram os deuses ou as faces de Lúcifer, que nós vamos declinar nesses vídeos. Logicamente, para você entender as sete faces de Lúcifer, você deve estudar os vídeos, a hipótese de Lúcifer, que são três. Ao final desse estudo das sete faces de Lúcifer, mais a hipótese, nós iremos bloquear os vídeos, ficando assim somente para os iniciados. Então, se você quer fazer, você que está passando pelo grupo, se você quer fazer alguma pergunta, você pode deixar a pergunta aqui nos comentários. Se você quer algo mais intimista, então você vai entrar no meu WhatsApp para marcar tarô, baralho cigano, mapa astral africano, que dos orixás, pactos. Então, todas essas coisas de trabalho de magias nós temos. O que lembramos e o que não lembramos também. Então, entre em contato conosco, eu vou deixar o número aqui. Eu tenho até prometido colocar o número, eu vou deixar no primeiro comentário, quando eu esquecer, na descrição, para que você tenha acesso a gente. Então, a cosmogonia que apresentamos, que foi apresentada pelo o astrônomo celeste Ptolomeu, ela falava exatamente como nós dissemos e explicamos que a Terra era plana e havia aí dois luzeiros, o Sol e a Lua. Então, foi dentro dessa perspectiva que nasceram os grandes mestres ascensionados que nós conhecemos dentro da magia. Então você vai encontrar Elifo Levi, que estava ou acreditando nisso, nessa cosmogonia, ou passando da cosmogonia geocêntrica para a heliocêntrica. Cornélio Agripa, Elifo Levi escreveu Dogma e Ritual de Alta Magia, que é a Bíblia, né, do esoterismo, do ocultista. A História da Magia foi o seu segundo livro, e o outro foi As Chaves dos Grandes Arcanos. Então, esses livros, a gente conversa com os iniciados, a gente apresenta, mostra a capa e tudo que o iniciado que está acompanhando esse vídeo vai lá no WhatsApp e tem intimidade comigo, está no grupo. Também você pode entrar para o grupo Guerreiros da Luz, se você for uma pessoa responsável, uma pessoa ética, né? E aí o número é 819-9393-3813. Então no grupo geralmente nós falamos de algum tema, mas não é com frequência. O importante é ter a pessoa ali, a pessoa curiosa, né? E caso a pessoa se pactue, caso a pessoa faça alianças, acordos com os daimons, e aí a pessoa vai passar para um outro grupo, que nós chamamos de Filhos de Caim, e é um projeto novo, né, que contempla sibilas, estrigues, bruxas modernas, bruxas arcaicas, mestres, mas que tenham essa abertura para aprender e ensinar.
Então, se você é essa pessoa, repito, o número é 819-9393-3813. Então, para entendermos daí onde nasce todo aqueles grandes esotéricos, Teila, Papu, Cornélio Agripa, Eliphas Levi, Paracelso, entre outros, a gente está dentro dessa cosmogonia, né, geocêntrica, e o mundo é vivo para esses indivíduos, para esses mestres, os que eu citei e os que eu não citei também. E vai ser muito interessante para o praticante de magia adentrar essa cosmogonia, essa vibração dos antigos mestres, porque seu nome, por exemplo, é Maria José, mas você dentro do pacto, você recebe um nome espiritual e quando você vai trabalhar na sua mesa radiônica, como é o caso da nossa nova iniciada, que é Prema Sayananda, ela trabalha com a mesa radiônica, ela é radiestesista profissional. E ela é maravilhosa, eu digo porque ela me curou de uma situação terrível que eu tive com o Pai do Santo, que aqui na cidade de Caruaru eu fui fazer o ebó-ebori com esse indivíduo. E, sinceramente, ele me deixou sem dormir. E eu penei muito. Eu perdi o prazer em mais de um ano. Toda vez que eu bebia qualquer bebida, qualquer dose alcoólica, mesmo de vinho, um copo de cerveja, eu não conseguia dormir. O Pai Santo em questão, eu entrei em contato com ele na primeira semana que saí do Ebori e perguntei para ele se era normal a pessoa não dormir, porque se você fez o Ebori, que é justamente uma limpeza em que você fica 3 noites numa camarinha, você faz e paga para você sair melhor. É isso que eu penso. E se você saiu sem dormir, então já complicou tudo. E aí eu estava virando um zumbi. E meu passarinho pediu para entrar em contato com o Babalorixá. E ele foi e disse que o que é normal? Veja, você sem dormir e ele querendo filosofar. Porque o correto, se fosse comigo, mestre, poderia, meu filho ou minha filha, vamos conversar, vamos conversar. Se você mora aqui, venha para cá, eu vou jogar, vou ver o que é que deu errado, o que podemos fazer, sem bônus para você. Você não vai precisar pagar de novo, a gente vai ver o que foi, vai deixar tudo ok. Eu não iria filosofar com uma pessoa que estava sem dormir. Mas foi isso que o Pai Santo fez. E aí eu tive que precisar de procurar psiquiatras e tomando Nirterzarpin, acho que o nome é esse, clonazepam e Zolpidem para poder dormir. E mesmo com esses medicamentos fortes, se eu tomasse, repito, uma dose de vinho, um copo de vinho, simplesmente perdi o sono. E nenhum desses medicamentos davam certo. Falando com outros babalorixás, eles disseram, mas ele errou com você, ele não passou nenhum preceito. Quando eu saí de lá, eu perguntei para ele qual era o preceito. Posso tomar café? Posso? O que é que eu não posso? E ele simplesmente disse que eu podia fazer qualquer coisa, porque aquilo lá não tinha valor nenhum. Quer dizer, aquilo que eu tinha feito, que eu tinha passado 3 noites na camarinha, não tinha valor algum. Como assim? Né? Então, vocês tenham cuidado quando for fazer essa história de ebó-ebori, porque isso pode levar você à loucura. Né? E aí outro babalorixá disse, não, houve erros, né? Ele não abriu a boca do seu ori, e o seu ori não comeu,
verdadeiramente não comeu, ele não lhe passou preceitos, e você poderia sim ter enlouquecido, coisa pior. O que acontece? A partir de hoje, porque eu passei pela experiência traumática, a partir de hoje, todas aquelas pessoas que vierem jogar comigo e não encontrarem solução dentro daquilo que eu faço, como bruxo, como luciferiano, porque geralmente a gente encontra aqui as soluções, porque o luciferianismo é aberto a diversos modelos de trabalhos de ascensão do homem. Utilizamos a teologia de Umbanda de Rubens Saraceni para fazer quebras de muita coisa ruim, inclusive de bruxaria da esquerda, bruxaria da direita, quimbanda, bruxaria arcaica, bruxaria diabólica e outras. Quebramos com velas, com ervas, com pedras. Né? Fazemos os trabalhos em Lúcifer, Baal, Beuzebu, Asmodeu, Abaddon, Satã, Grimory, Dantalion, Clauneck, Lucifage, né? Abertura de caminho, pactos. Então nós temos aí, inclusive, 3 pessoas aqui que fizeram um pacto mais profundo, que é a abertura de caminhos, prosperidade e riqueza. Há pessoas que nós fazemos somente os trabalhos de abertura de caminho e prosperidade. E essa razão é porque nem todas as pessoas têm a estrela de riqueza. Essa estrela de riqueza é identificada no jogo de búzios. Nós utilizamos para isso o oráculo luciferiano. O oráculo luciferiano e a data de nascimento da pessoa dirá, não é, qual o Odu que ela tem, e existem Odus africanos, como por exemplo o Obará e o Oarim, que são aberturas de caminho, prosperidade e riqueza, e nós vamos utilizar o pacto com Baal, Baal ou Beuzebu maioral para facilitar essa chegada de prosperidade e abertura de caminho e riqueza para aquela pessoa que tem aquela estrela em dia. Dito isto, passamos agora ao conteúdo novo, que é as 7 faces de Lúcifer. A dificuldade de acessar o portador da luz, como nós já o dissemos, e estamos falando de Lúcifer, que é justamente uma palavra belíssima, uma frase belíssima, que São Jerônimo escolheu entre várias, para dar aquele que no aramaico, hebraico aramaico, era descrito como Hillel Ben Shahar. A estrela a estrela alvorecente, a estrela mais brilhante do alvorecer, Hillel Ben Shahar. Numa profecia feita para o rei da Babilônia, Nabucodonosor. São Jerônimo, ao comparar a beleza das duas passagens de Ezequiel 28, que fala de um querubim caído, quando na verdade é uma carta para o rei de Tiro, e de Isaías, quando é uma profecia ao rei Nabucodonosor, ele traduziu. Havia a versão de 70 grega, havia traduzido Hillel Ben Shahar para fósforo. Isso aí está na hipótese de Lúcifer. E o São Jerônimo, ele olhou bem entre várias palavras, escolheu o nome Lúcifer para fósforo no latim. Então ele intuiu a grandeza de algo ali naquelas cartas, naquelas epístolas, em que o profeta Ezequiel e o profeta Isaías, por eles terem muito de poetas, né?
intuíram alguma coisa que é superior e que ele chamou, pois, de o portador da luz, ou, sinceramente, o Lúcifer. E agora nós precisamos entender, depois de ter visto a cosmogonia, falar de um mundo, pelo menos para que você possa entender, onde existia simplesmente um ser que é para além de Deus ou da divindade. Deixando bem claro que esse nome Deus para o Criador de Gênesis, ele não é um nome tão antigo, ele foi colocado muitos anos depois da escrita da Bíblia e tal, mas ali no original estava escrito algo como simplesmente Yahvé ou Yahweh, que é o Criador, e não Deus. Deus criou o mundo, não. Yahweh ou Yahvé criou o mundo, se referindo ao Criador e não ao inominável, ao inefável. Pois bem, para se falar sobre o inefável e inominável, foram encontrados em determinado deserto e denominado depois os escritos do Mar Morto por um pastor em tigelas, em vasos de barro, determinados livros, alguns que continham na Bíblia e outros não, e eu falo da Bíblia, tanto do Novo e Velho Testamento, e esses manuscritos, esses livros, foram entregues ao mosteiro de São Pacômio. E esses livros, os manuscritos do Mar Morto, foram chamados de a Biblioteca de Nag Hammadi. Essa biblioteca é composta de 57, melhor dizendo, livros. Livros que estão na Bíblia, tanto no Velho ou no Novo Testamento, e 43 desses livros totalmente inéditos. Então, o que é que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que nessa Bíblia católica, que é considerada a maior Bíblia da humanidade ocidental no momento, ela tem 7 livros a mais do que uma Bíblia evangélica. Essas Almeida Corrigida, Almeida Fiel. Elas têm mais livros. E esses livros não foram postos na Bíblia evangélica. Mas a Bíblia católica tem. Pois bem, com toda essa beleza da Bíblia católica, com 7 livros a mais, 6, 7 livros a mais, existem livros que não estão aqui. E livros que iriam abalar para sempre a estrutura do cristianismo recente. E por quê? Porque esses livros, eles foram escondidos quando o Papa, quando o imperador Constantino tornou a religião cristã oficial. Houve a politicagem de quais os livros que iam entrar na Bíblia, o caso no Novo Testamento, e das comunidades que eram diversas, de mais 500 evangelhos, somente 4 entraram no novo, chamado Novo Testamento. Qual era a dificuldade? A dificuldade era pegar Jesus de Nazaré, que havia aparentemente vivido há 300 anos atrás, 3 séculos atrás, e aparentemente porque diz lá que Jesus, nos evangelhos, que Jesus nasceu, cresceu, morreu, padeceu sob Pôncio Pilatos. E quando ele foi crucificado, que aí toda aquela história de Jesus de Nazaré, que nós vimos,
e Jesus, de Mel Gibson, né, que levou muita gente a desmaiar no cinema, etc. Ah, aquele camarada ali que foi crucificado, ele agora tinha que ser restaurado como um santo. Como é que pega um criminoso, né, que aparentemente vivera, e eu queria dizer, é dito que Jesus morreu e ressuscitou e houve trevas até a terça parte, a terça hora, trevas. Simplesmente o mundo escureceu. Que quando ele ressuscitou, aí nos evangelhos, que muita gente saíram das catacumbas e visitaram Jerusalém. Então, esses assuntos do céu ter escurecido, de haver trevas, de mortos terem saído de suas covas e visitado a cidade santa de Jerusalém, não recebe, não tem nenhum registro sobre. Contemporâneos de Jesus, ou seja, grandes escritores que existiam nessa época, como Plínio, o moço Plínio, o velho, ou mesmo Flávio Joséfo, que escreveu o magnífico História dos Judeus, entre outros autores daquela época, nenhum deles escreveu a respeito desse acontecimento. Em nenhum momento algum deles se refere a esse Jesus. Porém, esse fato desse indivíduo ser insignificante para a história romana, para a história judaica, porque não havia registro, não há registro dessa ressurreição, dessas trevas, desses mortos. De alguma maneira, esse indivíduo não histórico reacendeu uma chama no coração dos seus seguidores. E esses seguidores, os mais perto deles, Pedro, Mateus, Lucas e João, segundo consta, saíram a pregar que ele era um ressuscitado. Mas ficava somente ali, por perto ali de Jerusalém. Foi exatamente um indivíduo que não fazia parte desse grupo e que não conheceu Jesus, chamado Saulo de Tarso, que mandou apedrejar o primeiro mártir do cristianismo, Estevão, e que saiu a caçar esses cristãos que diziam ter tido contato com esse Jesus ressuscitado. E foi esse indivíduo que caiu às portas de Damasco, segundo consta, caiu do cavalo cego, porque Jesus se apresentara a ele, que ele foi fundando as igrejas por onde ele passava. E ele fundou, porque ele falava muitas línguas, igrejas em todos os cantos. Foi essas igrejas, entendam muito bem, essas igrejas que influenciaram, no caso, a erudição de Paulo nas suas cartas aos Gálatas, né? Nas suas cartas romanas aos Coríntios. Aqueles documentos lá que influenciaram milhares e milhares de pessoas que conheciam esse cristianismo paulino. Não era o de Pedro, não era o de Mateus, porque nenhum desses, Pedro, Lucas, Mateus e João, né, segundo a tradição, não escreveram nenhum livro. Paulo, pelo menos, desconhecia essas escritas. Você vai observar que nas cartas, né, Paulo vai falar exatamente de Jesus de uma maneira totalmente diferente do que os discípulos falavam. Porém, havia a igreja de Paulo e outros cristianismos, que tinham cada um seus evangelhos.
que eram diferentes da outra comunidade. E aí o imperador mandou simplesmente cerquear, prender e destruir esses manuscritos. Então foi aí que essas pessoas que tinham esses livros esconderam justamente em taças e vasos de barro que iria ser descoberto só recentemente, né? Na era moderna. E aí, nesses 57 livros, 43 inéditos, repito, havia um livro que tinha recebido 7 cópias. Para você hoje é fácil, mas na época era escrito à mão. Então alguém pegou o evangelho que eu vou dizer agora e tirou dele 7 cópias. E essas 7 cópias eram as únicas intactas na biblioteca de Nag Hammadi. O resto dos livros eles tiveram que olhar e colocar palavras, e foi isso aqui, e usar computadores e tal. Técnicos especialistas tiveram que fazer isso. Mas o livro apócrifo de João, não. E a palavra apócrifa, usada até hoje pela igreja mal intencionada, para dizer que esses livros não têm valor, na verdade são os livros que têm mais valor. A palavra apócrifo quer dizer oculto. Então você vai encontrar na Bíblia Jesus falando por parábolas e os discípulos perguntando para ele: mas por que é que você ensina por parábolas? E ele vai dizer: para que olhando não enxerguem e ouvindo não escutem. Mas para aqueles que são meus escolhidos, eu falarei o reino do céu, eu direi a verdade. Algumas dessas parábolas de Jesus, a gente percebe, há algumas explicações lá na Bíblia, mas existem muitas parábolas que Jesus disse que não tem sua explicação ali naquele livro. E que foram somente registradas por esses discípulos, por João, no seu livro apócrifo. Inclusive ele começa o livro dizendo: este é o livro apócrifo de João. Por Tomé. Por isso você vai ver o livro Quinto Evangelho de Tomé. Tomé, irmão gêmeo de Cristo, que recebeu após a ressurreição deste os ensinamentos e se dirigiu ao deserto para morrer como uma anacoreta. E há os evangelhos de Maria, mãe de Jesus, os evangelhos de Maria Madalena, esposa de Jesus, os evangelhos de Judas, Tiago, evangelhos apócrifos. E eles vão falar de uma nova realidade que não se encontra aqui no livro sagrado dos cristãos. Eles irão se referir, particularmente um especial, que foi descoberto em latim, e quem o tinha era nada mais nada menos de que a russa Helena Petrovna Blavatsky, autora da monumental obra chamada Doutrina Secreta, que hoje nós já temos em 6 volumes. Se o iniciado quiser, eu mostro para ele alguns volumes que eu tenho. E os 4 livros que são Isis sem véu, entre outros. Helena Petrovna Blavatsky escreveu muito tempo para a revista Lucifer. E foi mentora de muitos mestres da teosofia. Esse livro ela entregou a uma pessoa não religiosa e ele traduziu para a língua inglesa, que é justamente o Piste Sofia, que é a história de Sofia. E a história de Sofia está dentro daquela questão do inominável, daquele ser
Sacitananda, cheio de sabedoria, riqueza de conhecimento, do ser absoluto, que era realidade no meio do nada. E aquele ser, ele não pensava, porque o pensamento é a doença da consciência. Por isso que Osho, no seu livro do Sexo à Supraconsciência, ele vai relatar que a iluminação espiritual é igual ao orgasmo. Por isso que Osho vai deixar bem claro que o sexo precisa sim ser liberado. E aí, dentro da sua comuna, se praticava o poliamor, porque o objetivo era se tornar simplesmente iluminado através da sexualidade e não fugindo dela, como fazem os milhares de evangélicos e de outras religiões. Então, o que acontece? Dentro do orgasmo, chega um momento em que você se une com o seu parceiro e há um prazer extraordinário. É como uma detonação de uma ogiva nuclear. Os relógios param. E ali no orgasmo vocês estão absolutamente conectados e felizes. Por isso, essa busca constante por sexo. E agora você entende que, pelo menos no Brasil, se uma menininha está de short rebolando, por ela justamente ligar seu gatilho de reprodutividade e de orgasmo, então ela vai ganhar milhares de likes e comentários que um cientista, um estudioso, não vai conseguir, não vão conseguir. Pois bem, esse ser, que chamaremos com ele o Uno, o inefável, que contém em si todas as sexualidades e que vivia em constante orgasmo de felicidade, que nunca pensava que era Atmarama ao satisfeito, simplesmente em determinado momento teve um pensamento. Ele quis saber como seria vê-lo de fora. E desse ser partiu uma luz que ficou contemplando ele próprio. Aquela luz que iluminava a luz, a contemplação que contemplava a contemplatividade. Esse ser é chamado, dentro dessa filosofia de João e do Psofia, de Pleroma. O primeiro é Barbelô, é o primeiro ser do Pleroma, que nasce da luz esplêndida, do inefável. Então Barbelô surge disso. E o inefável sente-se extremamente feliz por ter dado a luz a Barbelô. E então Barbelô abraça a luz e a luz abraça Barbelô. E dali nasce o segundo Aeon, porque Barbelô havia sido o primeiro, o segundo Aeon, que é nada mais, nada menos do que o Cristo. A palavra Cristo e Krishna tem a mesma raiz, e que quer dizer que é todo atraente. O Cristo é esse segundo Aeon, e aí irão nascer outros Aeons, cada um com o seu par. Então, nascerão embaixo 11 Aeons, que estarão com a mente ligada no um, e que por isso são como um, eternamente conectados,
e não sentem falta de mais nada e vivem nessa dimensão supra-humana, eternamente felizes, porque estão em orgasmo pleno. E o 12º Aeon chama-se Sofia. E Sofia, ela não quis contemplar o um. Ela nasceu sem um par, daí a infelicidade dela. E ela se sentiu infeliz. Esse 12º Aeon, que a gente vai chamar de Sofia, que o Pis-Sofia irá chamar exatamente Sofia, Sofia que significa sabedoria, daí teremos a palavra filosofia, que é filosofia. Então, esse 12º Aeon, ele vai ter número 12 na cartão enforcado, o seu equivalente. Porque a partir daí, a vida desse Aeon seria um sacrifício. Longe do pleroma, que são a realidade, que é a realidade dos deuses, ela resolve ter um filho. E ela tem um filho de si para si mesma. Então você está vendo aí duas sexualidades, uma que fecunda a outra, no corpo de Sofia. E aí nasce o bebê, que é horrível, que é horrendo, que tinha a cara de leão e o corpo de serpente. Esse ser será chamado de Ial, ou Iadalbaoth. E ela expulsa aquele ser. Ela fica horrorizada com aquele ser e ela coloca ele fora daquela realidade prerômica para a realidade, para a infra-realidade, para a realidade da dor, para longe do orgasmo. E cobre ele para que ninguém o veja. Ela não se comunica com o um, embora o um sinta pela primeira vez a dor, a angústia de Sofia escondendo seu filho. Mas esse filho não é qualquer um. Ele cresce, ele está no meio da escuridão e ele vai criar a luz. Ele dirá Fiat Lux, e a luz se fará. E essa luz, dentro dessa luz, ele começará a criar, ele fará para si, abaixo dele, exatamente como fez Babelô, 11 aeões com ele 12. Ele terá com ele mais 6 arcontes, aí é o nascimento dos arcontes, sendo que o primeiro é Iadalbaoth, que tem o dom da tocha, do fogo, que ele não ensina aos outros. Ele terá com ele mais 6 que irão cuidar dos planos celestiais e o restante dos planos intermediários e abissais infernais. Iadalbaoth cria tudo aquilo, cria os arcontes, cada um com um nome. Cada nome extraordinário, como Kalila Ombre, Ial, que é o da lua, horários, haverá, pois, todos esses arcontes. Mas não de forma nenhuma a partilha do fogo, ia dar o baú. E quando ele se vê grandioso, quando ele se vê que criou aquilo tudo, aqueles cosmos, aqueles deuses abaixo de si, ele dirá: eu sou Deus. Mas Ial é cego. Por isso que ele vai ser chamado também de Samael, porque é o Deus cego para a realidade acima dele.
E essa palavra, eu sou Deus, incomoda Sofia, que pede ajuda pela primeira vez, que faz uma prece, você vai ver isso no Príncipe Sofia, ao um. E o um, pela primeira vez, desce na sua pulsão e aparece ali, olhando para ele, de um plano que ele não vê, como o Adão Cadman, o homem perfeito e absoluto. Então, Yadalbaote o pressente e resolve criar o primeiro homem, o primeiro ser humano, que se dará o nome pois de Adão, ali nos Jardins das Delícias, o Éden. Esse ser. Agora veja que coisa muito interessante. As outras criaturas, ele dirá, faça-se aparecer e surgirão. Essas criaturas surgirão na Terra aos milhares. Mas aí ele cria também um homem, ele quer fazer a cópia do Adão Cadman, que ele percebeu, que ele intuiu. E ali ele chama todos os arcontes e cada um vai fazer uma parte desse homem. Os 9 sistemas, sistema nervoso, cerebral, etc. Cada um desses arcontes irá criar. Ele não cria só. E a partir daí, aquele ser, ele não se levanta. Ele não quer fazer um ser que diga faça-se e aconteça, como ele fez com o leão, com o tigre, com os peixes. Ele quer a cópia daquele ser que ele intuiu. E é aí que Sofia fala no ouvido dele, do filho cego, assopre nas narinas desse homem. Assopra. Porque nesse sopro, a suprema partícula do inefável, que nós chamaremos de um também, ou de mônada, ou de individualidade, seria soprada dentro do homem. E esse ser, ele teria uma vivacidade, uma inteligência, que Adalbaoto, o filho rebelde, porque não foi feito, não foi soprado o fôlego de vida por parte do um, mas ele nasceu, ele é derivado da vida de Sofia. Esse homem teria isso aí. Então na Bíblia você vai ver que Deus diz assim, Deus soprou é ruach. A palavra lá em grego vai aparecer como ruach, que é o sopro da vida. Ele não tinha feito isso, ia dar o baúte com nenhum dos arcontes. Ele não sabia disto. E ele sopra. Pelo sopro dele passa a partícula mônada do divino. Entenda isso. E diz que o homem se torna nefesh. O homem se torna uma alma vivente. Isso é muito importante. Uma alma que vive é composta, pois, do físico e do sopro divino. Isso era muito importante para você entender por que é que todo o sistema goético, os 72 daimon goéticos, recorre a você quando você conjura. É porque você tem algo que os deuses não têm e que nós chamamos de o abismo dos deuses. Eles não têm a partícula divina que foi soprada no homem. E não se deixe enganar.
Os pais santos dizem, não, mas os orixás não procuram vocês, vocês aqui procuram os orixás. E aquele mestre de Goécia mal intencionado, os deuses de Goécia não procuram vocês, vocês são pequenos, né? E nós já dissemos para vocês que essa pequenez do homem foi plantada pelas fraternidades ocultas, as sociedades ocultas, da maçonaria, templários e outras, né? Templários e outras. Teve problema aqui no celular, deixa eu ver. Templárias e outras que iriam abusar, iriam dar aquelas duas feridas que falamos na igreja. Só para lembrar, as duas feridas foi a causada por Galileu Galilei e Nicolau Copérnico, de que não é o Sol e a Lua que giram em torno da Terra, mas a Terra que gira em torno do Sol. E que nós não somos nada, porque o Sol é uma estrela de quinta grandeza e que cabe 1 milhão de terras lá dentro. E que nós somos uma simples poeira no meio do nada. Nós não valemos nada. E depois, aquela ideia de Charles Darwin, no livro Das Origens das Espécies por Seleção Natural, em que o indivíduo não veio das mãos da divindade, como é afirmado na Bíblia, como é afirmado nos 57 livros da biblioteca de Nag Hammadi, como é afirmado no Príncipe Sofia. O homem veio do macaco. Então não é sagrado. Antes disso não havia ateus, agnósticos. Não, haviam hereges. Haviam pessoas que, segundo a igreja, pensavam em Deus ou diabo de outra forma, mas que não se acreditava que houvesse um ser sobrenatural, seja ele do bem ou do mal. Isso não acontecia. Viria a acontecer depois dessas feridas, tá? E que se você não lê Bíblia, que se você não estuda Psicofia, que se você, isso é uma bobagem e tal, entenda, você é derivada desses cortes, dessas feridas que foram dadas na igreja, né? Então você se torna pequeno, e você se torna pequeno diante de orixás, você é pequeno diante de outros homens, você é pequeno diante de alienígenas que têm uma civilização mais avançada e maior tecnologia que a nossa, porque nós vimos isso, né, no Jornada nas Estrelas, Guerra nas Estrelas, nos desenhos da Marvel, nos filmes, né? Nos filmes da DC, nós vimos isso, né? Então, nós não somos nada. A nossa Terra pode ser a qualquer momento atingida por um meteoro. A qualquer momento possa ser que, como aconteceu no filme Independence Day, o nosso mundo seja invadido por alienígena. E as fraternidades, entendam, continuam dizendo isso para você lhe deixando pequenina, porque existe um conluio dos grandes governos com esses seres que dentro do conhecimento do iniciado não são alienígenas, não vêm de Marte, de Saturno, Urano, não vêm. Porque esses planetas não são citados no livro bíblico, na Bíblia, a não ser Vênus. E a palavra planeta quer dizer plano. A palavra planeta também, no seu original, é estrela errante. Marte, Vênus e tal não são
Planetas, a gente não mora no planeta, a gente está numa morada. Isso aqui é uma morada. E não há encanto nenhum, alguma coisa parecida. Então você que está esperando que a SpaceX de Elon Musk leve você para Marte, vamos fugir para Marte. Nunca vai acontecer, você não vai para Marte. Não vai. Porque você sabe que o projeto de colonização não acontece quando outras culturas colonizadoras superiores aqui da Terra escravizam outras culturas. E hoje, se os judeus, os rabinos, concordam com essa astronomia que existe aí, é porque foram colonizados. Vejamos, eles eram escravos quando nós conhecemos a história deles na Gênesis. Eles eram escravos no Egito. Então, eles absorveram muita coisa dos egípcios, principalmente essa cosmogonia terraplanista. Depois, os judeus foram escravos da Babilônia. E a Babilônia passou muita coisa, né, porque eles eram escravos. Eram obrigados a aprender aquilo. E quando Jesus veio à Terra, os judeus, os hebreus, os semitas, eles eram escravos do Império Romano, que aí acreditava em Marte e Vênus, etc. e tal. Então isso aí é repassado, foi repassado na base da força, do cascudo, do murro, das prisões. E simplesmente, agora, para que a nação judaica possa se dar bem, né, com o Ocidente, principalmente Israel, que está exterminando o povo palestino, né? Simplesmente essas nações têm que acreditar em todas essas coisas. A nação como Israel, ela tem que acreditar na astronomia da NASA. Porque é a NASA que vai passar essa história de o planeta Marte, o planeta Urano, o nono planeta, etc. e tal. Veja, mas isso é coisa de colonizadores. É importante dizer para vocês que existem raças alienígenas. Mas elas só podem entrar, essas raças alienígenas, se a Terra for redonda, se o Sol for o centro do sistema. Isso é preciso ser mantido para vocês, porque, como eu disse, os grandes governos têm contato com esses anjos que nós já citamos, dessa raça extraordinária, chamada também vigilantes, que foram caídas por terra, derrubadas por terra e que foram aprisionadas aqui na Terra. Essas não são raças alienígenas. Esses são os Grigori. Esses são os vigilantes. Esses são os anjos caídos. Essa é a realidade da coisa. Não, nós não seremos invadidos por uma raça alienígena. Nós seremos invadidos, e aí somente corrigindo Baba Vanga, por esses indivíduos que vieram da parte de Jeová, que dormiram com mulheres há milhares de anos atrás, e esses indivíduos tinham sim uma tecnologia adiantada, porque a gente vai pensar em anjos com aquelas asinhas, aquela coisa tal. Depois nós vamos ver na Bíblia que não é bem isso. Eles tinham sim, né? O Javé mesmo veio de outro universo, de outro ponto. E nós vamos falar nisso depois, vamos explicar como é que isso acontece. Porque no livro Psofia tem exatamente como isso rola. Há realidades que são subpostas e elas são separadas por universos marítimos. Elas são separadas por oceanos em cima e embaixo de cada realidade. A água vai ser sempre a base de tudo. Então, entenda, se você veio das mãos divinas,
Você vai precisar aceitar isso. É por isso que é feito o círculo dentro da Goécia salomônica e você convida os anjos divinos para dominar os daimon de Goécia, que são lá na Goécia salomônica os demônios ou os seres impuros. Ok? Seres impuros. Só funciona se você no centro do círculo for Deus. Só funciona se você for divino. Mas se botar um macaco para conjurar, e seja o macaco mais inteligente que existir, não vai rolar. Porque o macaco não tem o sopro divino que você tem. Esse é o segredo. Esse é o abismo dos deuses. Essa é a sua força. Os orixás querem sim se comunicar com você. Não acredite em Mário Filho. Não acredite em podcast. Não acredite nessa baboseira que você está vendo. Não, você tem o sopro divino. E todas essas divindades, de Olodumare a Brahma, de Brahma a qualquer daimon de Goécia, de daimon de Goécia aos arcontes, dos arcontes aos alienígenas, entre aspas, anjos caídos, eles querem se comunicar com você sim. Porque você tem algo que eles não têm. Você tem o sopro divino, Ruach, que lhe tornou Nefesh. Então, por eles não serem não nascidos, anjos e demônios, por diversos orixás não serem não nascidos, é que você deve ter cuidado com eles. Porque eles desejam um corpo como o seu, Nefesh, para ver se conseguem, Ruach, o Espírito Divino. Há de se tomar todo o cuidado, que essa briga entre o espiritual, na espiritualidade entre o bem e o mal, é real sim. E Paulo vai dizer qual é a nossa briga em Efésios 6:1. Deixa eu ver se eu acho aqui. Observe o que é que Paulo, escrevendo aos Efésios, vai dizer no capítulo 6, verso 10 em diante. Olha, é importante que você entenda que, embora Paulo tenha se dirigido aos judeus, ele revela qual é a luta espiritual que rola de verdade. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força de seu poder. Revesti a armadura de Deus para poder resistir às insídias do diabo. Esse diabo é menor. Nós vamos falar sobre esse diabo menor. Pois o nosso combate não é contra o sangue nem contra a carne. Ok? Não é. Mas contra os principados. Não sei se você sabe, mas os principados, eles são uma classe de anjos. Aqui tem a classe de anjos que é aceita pela igreja, que é justamente dada por Dionísio, o Areopagita. Primeira classe de anjos, serafins. Segunda, querubins. Terceira, tronos. 4, dominações. 5, potestades. 6, virtudes. 7, principados. 8, arcanjos. E 9, anjos. Então veja que principados estão e que potestades estão. É a quinta qualidade de anjos. Diz assim: pois o nosso combate não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra os principados. Principados é uma classe de anjos.
contra as autoridades com letra maiúscula. Aqui se refere justamente contra os dominadores desse mundo das trevas, contra os espíritos do mal, dominadores e autoridades com D, se refere aos arcontes, que você vai estudar no livro apócrifo de João, que povoam as regiões celestiais. Vejam, não está dizendo que esses seres povoam o inferno, o abismo, o Guerremon, o mundo de Hades. Não. As regiões são celestiais. Por isso deveis vestir a armadura de Deus para poder resistir no dia mau e sair firmes de todo o combate. Então, nós desmistificamos aqui que haja uma luta contra o diabo em si, mas contra as potestades, principados, dominadores e autoridades desse mundo, que são não outros que justamente os arcontes. Então chegamos até aqui. Você está assistindo o segundo vídeo do livro As Sete Faces de Lúcifer. Nós só comentamos sobre quem é Lúcifer por alto. Nós dissemos que o segundo Aeon é o Cristo, que é também chamado de o Buda, que é também a mesma qualidade de Lúcifer. Ok? Então, é uma qualidade que se deve alcançar. É uma qualidade aeônica. Sentir esse ser, o Cristo. Nós vamos falar de Paulo. Paulo se referindo justamente a como alcançar esse ser dentro de si, que é o Cristo. Como foi a iluminação do Buda. Como foi a própria iluminação dele, né? E por quê? E nós já fizemos um vídeo sobre isso. Lúcifer e Cristo são um só. Por enquanto, valeu, obrigado se chegou até aqui. Eita!